Você já parou para pensar a importância do etanol na cana-de-açúcar? Além de ser uma alternativa renovável e sustentável, ele tem um papel fundamental na economia, na redução de emissão de carbono e na matriz energética. Aqui na usina Altamogiana produzimos etanol com tecnologia, eficiência e compromisso com o meio ambiente. Mas como esse processo acontece? Quais as vantagens reais do etanol de cana? Sou Pedro Orlando, analista de recursos humanos, e hoje recebo aqui Saulo Della Vecchia, encarregado da fábrica de etanol, e Augusto Bombig, analista de laboratório. Sejam bem-vindos. Obrigado, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast, né? Que é um instrumento de transparência e comunicação com a sociedade para estar comunicando ao pessoal sobre os impactos e a influência da empresa aqui na região. Show de bola. Augusto, bem-vindo. Conta um pouco pra gente da sua trajetória aqui na usina. Como é que foi? Eu estou na empresa há 22 anos, um pouco a mais de 22 anos. Iniciei na fábrica de açúcar. Fiquei por lá uns 4 anos. Hoje vim para o laboratório. Já há algum tempo faço análise do etanol. Então, só no laboratório você tá 18 anos? Sim. Oh, bacana, hein? Manja muito, hein? E você, Saulinho, como é que foi sua trajetória aqui na empresa? Pedro, eu comecei aqui como um guarda-mirim, eu tinha 14 anos e trabalhei aqui por 2 anos. Depois eu saí, voltei, entrei como auxiliar na fábrica de etanol. E de lá eu fui galgando e hoje eu estou no cargo de encarregado de produção, na parte de etanol e produção de água. Que bacana. Aproveitando então, já que o assunto nosso é falar sobre o etanol, eu queria que você explicasse um pouco pro pessoal como que é esse processo de produção de etanol aqui na nossa empresa, Saulo. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Aqui na Altamogiana, o carro-chefe da empresa é a produção de açúcar. Então, para nós aqui, o etanol ele é um subproduto da fabricação de açúcar, diferente de outras usinas que são exclusivamente destilarias, né? Que produzem etanol diretamente do caule da cana, do melado. Para nós aqui, então, a cana ela passa pelas moendas, a gente moe, tem a extração, e aí a produção de bagaço para a produção de energia elétrica. O caldo extraído ele é concentrado em xarope, depois é cozido em massas, é feita a centrifugação desse açúcar, que a gente chama de açúcares fermentescíveis, né? Eles são enviados para fermentação e lá as leveduras fazem todo o trabalho de conversão desse açúcar em etanol. O etanol que a gente produz hoje aqui é o etanol hidratado e o anidro, e ambos são para uso combustível. Que legal. E nem sempre foi o açúcar o carro-chefe, né, Saulinho? Augusto, não sei se chegou nessa época aqui também, né? Talvez a gente não seja tão antiga assim, né, Augusto? Mas a empresa aqui, ela começou como uma destilaria, né? Destilaria Altamogiana e tal. Depois que foi galgando. Isso foi em 85, né? Se eu não estiver enganado, a primeira safra. A gente produziu 17,8 milhões de álcool, né? Olha aí. De litros de álcool. E a safra de 2024, né? A gente aumentou a moagem de 228 mil, que foi a primeira, para 7 milhões. Olha aí. E nós estamos produzindo atualmente, né? Baseado na última safra, 243 milhões durante a safra. É muito álcool. Augusto. Dá para passear bastante de carro, Dá né? para passear, hein? Nossa. Não. E lá no laboratório, qual que é a função ali do pessoal do laboratório em contribuição para a produção desse etanol aí? Quais análises que faz lá? Ô Pedro, Você a conta, gente pessoal. tem que garantir a qualidade do produto, desde o açúcar, que é o principal foco da empresa hoje em dia, e do álcool, do etanol, né? Desde a linha de produção, para não contaminar um reservatório, e do reservatório a hora que está saindo para o consumidor, para as distribuidoras. Entendi. E lá você é o responsável por fazer a coleta das amostras? Sim. Como é que é a rotina ali? Coleta bem complexa, bem minuciosa. Bem intensa, né? Bem intensa. Aí faz análise de todos os subprodutos que o álcool gera, que é a vinhaça, a flegmassa, o que alimenta esse mel que o Saulo comentou que vem da fábrica de açúcar, ele se transforma em mosto para alimentar as leveduras, para se transformar em álcool. Faz toda essa análise.
Então, o mosto é aquele subproduto que sobra lá da fábrica do açúcar. Sim. Ele vai servir de Não. alimento. Que vem da fábrica, vem como mel. Com Aí mel. na destilaria que é adicionado. Isso. Aí o melaço, né, O vem que da é o fábrica. mosto, então, né? Para o pessoal que está assistindo. Nós que trabalhamos na produção, a gente usa esse termo técnico mosto, né? O que é o mosto? O melaço que vem da fábrica de açúcar, né? E também o caldo excedente de moagem que não foi para açúcar, ele também pode vir para álcool. Então o mosto, ele é o preparo básico para a levedura fazer a fermentação. Entendi. Então ele pode ser o melaço diluído, ele pode ser o melaço diluído com água, com caldo ou com condensado, mas ele é o preparo básico para a fermentação. E a partir dali a levedura produz o álcool. Entendi. E ali no laboratório, que análise que faz do mosto, Augusto? O que o pessoal precisa saber do mosto para fazer uma boa fermentação? Brix, pol, pureza, impureza, acidez. Na bancada, no laboratório de fermentação é só. Aí na microbiologia tem os controles microbiológicos também. Interessante. Aí é uma pessoa específica para isso, treinada, capacitada, que trabalha só no diurno. Entendi. Então a gente tem um laboratório de microbiologia destinado a ver essa parte de fermento ou algum tipo de contaminação que tem ali. Interessante. E ainda falando sobre esse assunto, né, da microbiologia, qual o tipo de fermento que a gente utiliza aqui e o que pode acontecer, assim, os cuidados que eu tenho que ter com ele? O que vocês me falam nesse sentido? Isso é legal que você perguntou, porque isso é um ponto de evolução muito grande na produção de etanol e continua sendo. No começo, na produção de etanol lá atrás, a gente usava fermento de padaria, o Flashman, que o pessoal falava. E era um fermento que tinha, né? Não tinha desenvolvido outras cepas de levedura. Com o passar do tempo, foi isolado algumas cepas de levedura que davam certo em várias usinas do país. Só que com o passar do tempo, para otimizar a produção de álcool, a gente começou a usar uma levedura personalizada. O que é essa levedura personalizada? A gente fez teste de DNA das leveduras nossas, do processo, e nós conseguimos descobrir algumas cepas que foram desenvolvidas exclusivamente na Alta Mogiana, adaptadas para o bioma da Alta Mogiana, para aquele tipo de cana, para aquele tipo de solo, para aquela situação. Então, essa levedura personalizada hoje, que a gente chama de UAN 1, UAN 2, UAN 3, ela tem um desempenho maior do que as outras. Essa levedura, hoje, a gente começa em torno com 6 kg de levedura personalizada e 1 tonelada de levedura... Desculpa. Não, isso mesmo. De levedura personalizada, nós começamos com 6 kg. 6 kg da personalizada. Isso. E a gente começa com levedura selecionada, 1 tonelada. Então, esse início aí garante a multiplicação do fermento para abastecer os tanques de produção, que a gente tem em torno aí de 120 toneladas de fermento úmido circulando no processo. Bastante, hein? E os cuidados que tem que ter com essa levedura, Augusto? Forma 7 pés, né, Saulo? Para 8 pés. 8 pés. O que é pé, pra turma que não conhece aí? Saulo é melhor para explicar esse... Quando a gente está falando de fermentação, tem vários métodos de fermentação. Fermentação contínua, fermentação de batelada. E para nós aqui, a fermentação que melhor funciona é de batelada. Então, o que é fermentação batelada? Eu coloco lá um pouco de levedura, que eu chamo de pé, que é o início, né? E depois eu alimento esse pé. Aqui embaixo ali, então, isso, talvez? Isso. Entendi. Então eu coloco o pé lá, depois eu alimento esse pé com aquele preparo, né? Que é o mosto que eu falei. Vai ficar lá fermentando em torno de 10 a 11 horas. Esse açúcar vai ser convertido em gás carbônico e etanol, e depois ele segue para o processo de recuperação desse pé para o próximo reciclo, né? E o vinho, que é essa mistura do pé com o mosto, ele vai ser destinado à destilaria para a produção de etanol e vinhaça. Augusto, e o que o laboratório ajuda nessa etapa do processo aí? O que ele acompanha? Acompanha passo a passo a multiplicação desse fermento, desde da hora que é lançado 6 quilos e 1 tonelada do selecionado. Até chegar no padrão que a usina trabalha. Entendi. Faz análise físico e químicas, microbiológica, lança
no sistema volumes e alguma parte que é nossa do laboratório. E acompanha o que o campo precisa, a gente tenta fazer da melhor forma para dar um suporte para eles conseguirem trabalhar. Então a gente pode falar que o laboratório é como se fosse o auditor ali do processo. Percebeu que se alguma coisa fora, já avisa o pessoal. Sim, a gente é um caguetinha dali. Se der algum probleminha, a gente já tem que avisar rápido. Muito bom. Augusto, e esses cuidados com a levedura, essas análises biológicas, microbiológicas que você falou, por que a gente tem que estar tão atento a isso? Porque no meio na reprodução desse fermento, tudo bem a bendita levedura selvagem, que pode prejudicar muito o processo. Acabar com a saúde das leveduras selecionadas e complicar para a produção. E levar tempo, gastar antibióticos. Que dosa lá para prevenir essa levedura selvagem, Sal? Ou quais são os cuidados que a gente tem que ter ali? A levedura selvagem, né? O que é uma levedura selvagem? É uma levedura que a gente não conhece. É isso que é uma levedura selvagem. Então, eu tenho levedura selecionada, eu tenho levedura personalizada, que eu conheço. Aquilo que eu não conheço é selvagem. Entendi. Então, essa levedura, ela vem com a cana lá na terra, lá. Vem a terra, as folhas e tal, traz essa levedura. Essa levedura, normalmente, ela morre no processo de aquecimento do caldo. Então, a gente tem um parâmetro lá que tem que aquecer o caldo em torno de 107 graus, 108 graus, para garantir que essa levedura não venha para fermentação. Entendi. Se ela vier, ela pode começar a exercer um processo de dominância sobre as leveduras que já existem no processo. Por isso que é importante o uso de levedura selecionada e personalizada, porque elas têm uma certa resistência à dominância de levedura selvagem. Mas, como eu não conheço essa levedura selvagem, pode ser que ela tenha uma dominância maior. Então, o que eu faço para evitar que essa levedura aumente ou multiplique sem rumos, né, na fermentação? O aquecimento do caldo, elevar o teor alcoólico das dornas, né? A gente trabalha aí com teor alcoólico em torno de 11, 12, porque a levedura selvagem ela não suporta um teor alcoólico tão alto. E a gente também faz um tratamento do fermento com ácido sulfúrico, porque a levedura selvagem também não suporta um pH muito baixo. Entendi. Então a gente tem todo um cuidado. Porque a levedura selvagem, normalmente, ela não está interessada em fazer álcool. Ela está interessada em multiplicar, ela está interessada em fazer outros compostos que não são álcool. E isso afeta diretamente a produção e a gente pode ter problema de centrifugação, incrustação em tubulação. Eu já ouvi casos de usina que teve que descartar toda a fermentação e iniciar do zero. Nossa, imagina, né? Como é que não deve ser o prejuízo para isso Respondido, a microbiologia que ela faz. A gente vê que é realmente de extrema importância ter esse controle na palma da mão, né? Augusto, beleza. Depois que ele já passou pelo processo de fermentação, ali no laboratório, quais outras análises que vocês fazem ali? A gente faz análise do álcool mesmo, do centrifugou, do vinho. Separou para aproveitar novamente o fermento, vai ser alimentado com mosto, gerou o álcool, o etanol. A gente faz a análise do etanol a cada tanquinho de produção, tanque medidor, para poder ir para o reservatório. Entendi. A gente entra nas especificações que o governo pede, um pouquinho mais alto por questão de garantia. Vai para o reservatório, fica armazenado lá até a venda para o consumo. Entendi. Então, depois que é fermentado, tem uma centrifugação, você falou? Sim. Para reaproveitar o fermento. Aí vai para a destilaria, destila e ali tem a vinhaça, é gerado do subproduto na produção do álcool. A vinhaça, a flegmassa, a vinhaça volta para a agrícola para adubar o solo, ela é rica em potássio, volta para a agrícola e a flegmassa é usada na limpeza das linhas da destilaria. Entendi. Então quer dizer que a vinhaça é um subproduto da produção do etanol. Sim. Que agora a gente não chama mais de subproduto, né? Não. Acabou que virou uma fertirrigação aí nessa hora. A vinhaça ela é riquíssima em nitrogênio, né? Potássio principalmente. Isso tem um desempenho muito importante para a fisiologia da planta, né? Então,
a gente percebe que a planta irrigada com vinhaça, ela vem muito mais forte, com teor melhor de água, de sacarose, né? E isso tem um impacto no processo muito grande. Show de bola. Agora me tira uma dúvida que eu vejo o pessoal muito falando assim, peneira molecular lá, o pessoal tá reaproveitando água, tá fazendo álcool anidro, hidratado. O que é essa peneira molecular aí? Explica pro pessoal. O álcool que a gente produz, ele é o álcool hidratado. Porque certo. A gente produz esse álcool por destilação. Hidratado porque tem água? Isso. E o álcool, ele é uma mistura, ele é uma mistura, a gente fala azeotrópica, né? O que quer dizer isso? O álcool, ele tem um ponto de ebulição lá de 79 graus. Só que a água tem um ponto de ebulição de 100 graus. Só que a mistura de água e álcool, chega uma hora que ela não se separa mais. Eu não consigo mais separar a água do álcool. Então, eu evaporo os dois juntos, porque eles têm o mesmo ponto de ebulição, que é justamente o álcool hidratado. Entendi. Que é o processo de destilação. Então, se eu quisesse fazer um álcool anidro, né, que é um álcool 100%, vamos falar 99,5% em peso de álcool, eu teria que passar por um processo que eu sequestrasse essa água e que não fosse uma destilação convencional. Lá no início foi criado um aparelho para sequestrar essa água através de um componente químico, né, que era o monoetileno glicol, e ele fez muito sucesso aí em torno de 2010, mais ou menos, essa época aí. Só que a tecnologia atual para a produção de anidro, ela envolve o peneiramento do álcool. O que é esse peneiramento que a gente fala, né? É uma técnica de adsorção. O que é adsorção? Eu tenho lá a resina, é uma resina, imagina uma cerâmica bem pequenininha. Essa cerâmica, ela tem toda uma geometria interna. Então, o álcool hidratado, que é aquele que tem água, passa por essa cerâmica, as moléculas de água ficam presas dentro da cerâmica e o álcool desce lá para baixo. Esse álcool condensa de novo e é um álcool puro. Depois eu faço uma regeneração dessa cerâmica e ela volta 100% de novo, sem nenhum gasto de água ou coisa do tipo. Peneira molecular porque vai separar as moléculas da água ali. Isso. Do álcool hidratado para transformar. E é um processo físico, não tem nada químico, não tem processo de adição ou recuperação de água. Que legal, muito bom. Augusto, e você acompanha como é que tá esse álcool? Se está fora do padrão? Como é que é lá? Acompanha em cada etapa, por cada coluna que passa, por cada equipamento que tem na destilaria, na linha de produção. A gente acompanha, inclusive, as Ionics, que é para melhorar. Uma Ionic foi... O que é uma Ionic, para quem não conhece? O Saulo também, para a parte da destilaria, ele é melhor. Eu só faço análise, né? O que é uma Ionic, Saulinho? Que ajuda bastante. Isso, a Ionic ajuda demais. É até legal você comentou isso aí, porque a Mogiana é uma das poucas unidades que tem um sistema de Ionic. O que a gente chama de Ionic aqui? O álcool, quando ele é produzido na destilaria, por destilação, eu consigo tirar um pouco das impurezas dele através do processo de degasagem, né? Então, o álcool, na forma de gás, eu digo álcool de uma forma geral, mas o que a gente quer mesmo é o etanol. O etanol, ele tem um ponto de fusão mais baixo, né? Mais baixo, então eu consigo condensar ele. Outros álcoois, que não é o etanol, metanol, butanol, propanol, que são sujidades, né? Diminui a qualidade do álcool, pode gerar corrosão e problemas, eu jogo na atmosfera. Mas uma parte eu não consigo jogar, porque chega um certo ponto que eu arrasto esse álcool, o álcool bom que eu quero, para a atmosfera. Entendi. Então, o que eu quero fazer então? Eu pego esse álcool, para purificar ele, eu passo num sistema de resina de novo. Então, eu consigo baixar a condutividade, por exemplo, que é um parâmetro que o Augusto analisa, né? Do etanol, que ele sai lá de 400 de condutividade, mais ou menos, ele cai para 10, 11. A acidez também, de 18 a 20, cai para 10, 8, 9. Então, a Ionic é um processo de purificação do álcool para melhorar a qualidade dele, para tirar esses outros produtos que não são permitidos por legislação também. Você tem um controle de legislação e eles atrapalham o armazenamento do álcool também. Porque excesso de ácido acético, por exemplo,
pode gerar uma baixar pH, pode subir acidez, e aí não enquadra para venda. Entendi. Então tem bastante análise para fazer lá, né, Augusto? Bastante. E já aconteceu de ter que fazer análise do produto depois de pronto? Lá Sim. da área de tanque? Sim. Já é uma rotina? Como é que é rotina, isso? é rotina. É feito semanalmente. E, além dessa que faz semanal dos reservatórios, ainda existe a análise feita do carregamento do álcool. Que essa é diária. Hoje nós vamos carregar do reservatório 5. Beleza, a primeira análise, o primeiro caminhão que é carregado faz análise e carrega só desse reservatório 5. Entendi. Nesse dia. Se acaso trocar de reservatório ao longo do dia, refaz análise, refaz não, né? Faz do outro reservatório que está sendo retirado o álcool. Entendi, muito bom. Pedro, uma coisa que o Saulo comentou e passou desapercebido, a gente faz no laboratório uma análise do equipamento que chama cromatografia. É feito desses reservatórios também para acompanhar os tipos de álcool que a legislação pede. A gente analisa a quantidade que tem dele separado, do isomílico, isobutanol, isopropanol, acetona, todos os tipos de álcool que tem, são 13 tipos. Entendi. Como que funciona esse equipamento lá, Augusto? Esse equipamento é uma tecnologia nova no mercado, boa, muito eficiente, seguro. É injetado na amostra lá, ele separa, ele faz a leitura de cada tipo e dá a quantidade exata de tipo por tipo de etanol. Entendi. De álcool que vira o etanol, né? Entendi. Então ali dentro do combustível você consegue quantificar quanto que tem de cada elemento. De cada um, a gente consegue atender as legislação para não corroer nosso carro. Entendi. E agora falando aí, né? Álcool anidro, álcool hidratado. Comentou que os dois é combustível. Posso colocar os dois no meu carro álcool? Como funciona isso daí? O Brasil hoje, né? Devido às legislações, à demanda energética, né, por energia renovável, está sendo cada vez mais utilizado o etanol hidratado nos carros diretamente para poder fazer como combustível, né? Então eu chego no posto lá e eu falo, eu quero abastecer meu carro. O trabalhador do posto, né, ele vai colocar para você álcool hidratado. É isso. Então ele é utilizado diretamente para poder fazer... Então o etanol que a gente vê lá no posto é o álcool hidratado que a gente produz aqui. Isso. O álcool anidro, ele é utilizado da seguinte forma. Existe uma legislação, né, como eu falei para vocês, uma pegada mundial em relação ao meio ambiente. Então, o governo, as estratégias do governo, né, do Ministério de Minas e Energia, é estar incrementando o etanol anidro na gasolina para poder diminuir essa questão da pegada de carbono. Isso começou lá atrás, em 33, com Getúlio Vargas. Depois, isso teve um impulso com o Proálcool. Mas em 2003, com o carro Flex, isso teve uma mudança muito grande. E hoje nós temos o E27, né? O que é esse E27? 27% daquilo de gasolina que você põe no posto é álcool anidro. E está sendo feita uma proposta, né, no Senado para poder discutir a questão do E30, né? Que é aumentar em mais 3% a quantidade de etanol puro que você adiciona na gasolina. E já foi falado de fazer estudos para estar aumentando cada vez mais essa quantidade devido ao potencial do álcool anidro, né? Em relação ao álcool hidratado, porque é um álcool puro. Show de bola. E Augusto, o que você me fala da parte ambiental? Peraí, te cortando um pouquinho. Essa diferença que o Saulo fala aí do álcool hidratado e do álcool anidro, o álcool hidratado ele está em 93,5 aproximadamente de INPM, ele tem uma porcentagem de água que é aceitável. E o anidro é 99,5, 99,6. Ele é quase puro. Entendi a diferença. E o que você me fala dessa parte ambiental? O Saulo comentou aí que é colocado na gasolina. Por que o álcool é considerado um combustível renovável? Ô Pedro, porque a queima dele para rodar o motor, ele vai gerar só CO2, que
é lançado na atmosfera, no meio ambiente, e todo o verde do meio ambiente, a própria cana que produziu ele, já vai absorver, diferente da gasolina, que é um pouquinho mais poluente. Entendi. Dessa competição, né, entre a gasolina e o etanol. A gasolina, ela tem um poder calorífico maior. Então ela tem mais energia para movimentar o motor do que o álcool. Então tem aquela continha, né, de 0,7, né? Se o álcool tiver até 70% do preço da gasolina, ou seja, abaixo disso, né, ele é viável. Acima de 70%, a gasolina é viável. Só que quando você começa a pensar em termos ambientais, o álcool é disparadamente... tem um estudo da Embrapa que fala que a produção de etanol ela é 73% menos poluente do que o uso da gasolina. Que beleza. Um detalhe que o Saulo não está atento, a gasolina ela é derivada do petróleo. E ele vai muitos anos para o meio ambiente, a natureza gerar ele, e ele tende a acabar. E a cana a gente mesmo produz, a gente faz o álcool com segurança, com respeito ao meio ambiente, e o próprio CO2 que é o combustível álcool libera no carro, a própria cana já consome para ajudar nós no meio ambiente. Muito bom. E é também um desafio para as usinas hoje em dia, mas é importante falar do impacto da usina no meio ambiente, né? E a gente tem políticas internas, né, e segue parâmetros externos também para reduzir cada vez mais o impacto da atividade industrial na sociedade. Então, a gente tem os recursos do álcool aí para poder fazer a menor emissão possível de gás carbônico na atmosfera. A gente tem a vinhaça para poder servir como fertilizante no solo. A usina ela é autossuficiente em energia, então ela não tem compra externa de energia, ela vende energia, né? Os recursos hídricos da usina, a gente segue legislações aí para tentar captar o mínimo possível de água, porque a cana já tem água, então uma grande parte da água utilizada na indústria vem da própria cana. A gente tenta captar o mínimo possível. E a gente tem até certificações internacionais, né, como o Bom Sucro e outras certificações que garantem que a gente está produzindo etanol de acordo com as leis que o Estado pede, que o governo pede, para ter o mínimo possível de impacto no meio ambiente. Show de bola. E a ISO 14001 também, né, Saulo? A ISO 14001, ela foi fundida agora, não foi? Com uma outra ISO? Acho que é 18.000. Sim. Se não estiver enganado, virou 45, né? Isso. Teve uma mudança na política aí. Mas assim, continua o zelo da mesma forma pela segurança ambiental e ocupacional da empresa. Show de bola. Contra fatos não há argumento, né, Saulo? Para você olhar uma empresa sólida, há mais de 40 anos no mercado, não tem como, respeitando o meio ambiente, não tem como dar errado, né? É isso aí. E um detalhe que nós não comentamos, em momento algum, é assim, ó, a usina produz tudo isso, mas em primeiro lugar segurança, tá? Sim. De todo, Segurança primeiro desde lugar. o meio ambiente, Uhum. mas em primeiro lugar segurança dos colaboradores, Muito bom. Muito bem lembrado. né? Eu queria agradecer a presença aqui do Saulo e do Augusto, né, por esse bate-papo, compartilhar com a gente aqui um pouco do conhecimento de vocês e deixo aberto para vocês falarem alguma coisa pro pessoal, um agradecimento, fica à vontade. Você primeiro? Deixa eu falar. Em primeiro lugar, o que eu posso falar é assim, né? Agradecer, né, o convite de estar aqui e ao incentivo da empresa, né, nesse projeto, né, que é uma transparência com a sociedade, com as pessoas e essa ferramenta de comunicação. Então, assim, eu sou muito grato, né, por estar podendo falar um pouco da usina para as pessoas de fora que não conhecem o dia a dia aqui dentro. Então, um abraço a todos aí. Show de bola. Você, Augusto? Eu, contra fatos no argumento, né? Nós comentamos bastante da produção, que às vezes fica um disse e não disse na sociedade aí. Espero que a gente tenha esclarecido bastante. Uma coisa que a gente não fez um comentário ao decorrer do bate-papo aqui foi a segurança. A empresa preza por segurança desde
do transporte da cidade até a empresa e ao retorno, e do meio ambiente. Isso é, sem sombra de dúvida, a empresa não gasta esforços, não mede esforços, né, para chegar num patamar desse. A empresa é séria. Obrigado pelo bate-papo. Show de bola. Eu que agradeço. E para você que acompanhou a gente até aqui, não perca os próximos episódios. A usina Altamogiana produz açúcar, álcool, energia e muitas histórias. Um forte abraço e até a próxima.